Fala, vô Bigode! Falo sim, esse é o canal Fala, vô Bigode. Pessoal, o vô Bigode vai falar sobre um assunto muito atual hoje, que é sobre o êxodo urbano. Pessoal, esse assunto é um assunto que está sendo tratado com muito carinho e eu quero falar sobre esse assunto. Êxodo rural é uma necessidade hoje em dia, pessoal. Eu quero comentar sobre isso aí, porque eu tenho condição de falar sobre isso, porque eu sou um cidadão que vim da roça. Hoje eu moro na cidade já há bastante tempo, né? Eu saí do interior, tinha 16 para 17 anos. Então a gente morava na roça e tinha toda a situação de trabalho de roça, era carpir, apanhar café. E nos anos 60, 70, até os anos 80, teve um êxodo rural muito grande. E hoje está invertendo a situação, pessoal. Está tendo um êxodo urbano. Isso é muito interessante porque os mais antigos aí vão concordar comigo, porque viveram, né? Muita coisa que eu vivi, e esses mais antigos viveram também. Então, quem teve experiência de morar na roça, levantar de manhã para cuidar de criação, para trabalhar na enxada, para plantar, colher. Então, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Então, essa experiência você leva para o resto da vida. Você pode morar na cidade 20, 30, 40, 50 anos. Se você teve uma infância no interior, aquilo fica gravado na sua mente. E é o meu caso. E aproveita, pessoal, comenta aí vocês que tiveram essa experiência na roça, de viver na roça. Se vocês têm boas lembranças, se não têm boas lembranças. Eu tenho boas lembranças. Apesar da dificuldade, das lutas que a gente tinha, as boas lembranças sempre ficam, porque a liberdade, você pegar um lambari para você, no anzol, para você comer no almoço, vai na horta, pega uma verdura, você vai na roça, lá está trabalhando, vem almoçar, já acha um cacho de banana, tem um mamão maduro. Então isso, pessoal, não tem dinheiro que pague. Então na cidade as coisas são bem diferentes. Tudo você tem que comprar, pagar, e às vezes o que ganha não dá para você comprar o que você precisa. Então naquele tempo que a gente morava na roça, as coisas eram mais difíceis, não tinha nenhuma conforto, nenhuma tecnologia, era tudo lamparina de querosene. Aí mais uma ideia aí, ó. Comenta aí. Vocês que tiveram experiência de estudar, fazer dever de casa, com aquelas lamparinas de querosene, nariz ficava tudo sujo de aquela fumaça, aquela polícia, vocês lembram? Comenta aí se vocês passaram por isso. Eu fiz muito isso, pessoal. Eu, minhas irmãs, minha irmã, meus irmãos, né? Então a gente tinha um sofrimento, mas vou dizer para vocês, pessoal, era uma época boa. Não existia essa violência gratuita, as pessoas se respeitavam, os meninos, as meninas respeitavam os mais velhos, a gente tomava bênção. A pessoa podia ser 10 anos mais velha que a gente, e se tivesse uma barba, um bigode, a gente já estava tomando bênção. Então era costume. Então os pais, ninguém entrava na conversa dos pais. Hoje mudou tudo, pessoal. Então, quando eu vejo jovens, até idosos mesmo, querendo voltar para o campo, plantar, colher, eu fico feliz e acho que isso é um momento de a gente valorizar as pessoas que querem produzir seu alimento, porque tudo é caro, pessoal. Então, voltando a essa época que a gente veio lá para a cidade, meus pais, né, vieram para o Rio de Janeiro, nós somos de Minas, lá do centro de Minas, região da Zona da Mata. Então a gente veio para o Rio de Janeiro nos anos 70, comecinho de 70, né? E depois fomos para São Paulo. Então sempre aquela esperança de melhorar, mas tinha muito serviço, mas não tinha qualificação, então era sofrido, pessoal. Então a gente vivia em muitos lugares difíceis, né?
comunidade. Então o pessoal vinha do interior com a esperança de melhorar, porque também não tinha muita perspectiva na roça. Muitas das vezes os patrões tratavam os funcionários de qualquer maneira, não tinha uma garantia de nada, uma CLT, enfim, ela tinha muita mão de obra também, né? Então é a lei da oferta e procura. Então isso sempre existiu. Então muitas das vezes o empregado era mandado embora do sítio assim, sem motivo aparente, porque arranjava um outro com mais filhos para tratar, para cuidar da roça. Então quanto mais filho tivesse, melhor para o patrão, né? Então nós vivemos tudo isso, passamos, mas tinha um lado bom, pessoal, que é a fartura. A gente não tinha necessidade de alimentação, de comprar as coisas, sabe? Então praticamente produzia tudo ali. Então é uma época boa, a gente tem boas lembranças. E quando eu vejo hoje esse êxodo urbano mudando totalmente a situação, né? Pessoas que estão voltando para a roça, uns comprando chácara ou sítio, outros alugando, pessoas jovens levando filhos para ser criado na roça. Pessoal, eu fico feliz com isso, porque eu volto à minha infância lá, né? Então faço uma comparação. Hoje a roça é outro nível, tem mais tecnologia, tem internet, todo mundo tem celular, as casas no interior são belas casas, as pessoas já fazem moradias com conforto, todo mundo tem sua condução. Não era naquele tempo que a gente tinha que pegar charrete, cavalo. Então era tudo mais difícil. Então hoje o interior, pessoal, está muito mais... você tem muito mais qualidade de vida. E quando você está no sítio, você planta, você colhe, você evita de comprar muita coisa. Então você tem qualidade de vida, sai dessa violência gratuita, barulho no ouvido, então essas músicas malucas que põem no vizinho, então você sai tudo fora disso. E vale a pena, pessoal. Então eu estou comentando isso porque eu estou muito à vontade para falar, porque eu vivi os dois lados, né? Então quem não viveu, às vezes, no interior, não entende isso. Mas as pessoas mesmo que não teve essa vivência, quando ele tem um tempinho, ele vai passar o final de semana, ou numa chácara que ele comprou, ou de um amigo, aluga um sítio. Vocês podem ver, toda festa, principalmente festa na igreja, festa do pessoal que querem reunir para um evento, já aluga um sítio, já fica mais à vontade. Então isso é a natureza chamando a gente, sabe? Porque nós também somos natureza, né? Então, quando a gente vai para o Beleléu, vai sair dessa vida, a gente retorna à terra. Então, na verdade, do pó viemos e ao pó retornaremos, né? Já diz as escrituras, né? Então, não tem muita mudança. Então, o ser humano ele tem liberdade para procurar melhoria? Tem, e deve. Mas quando chega no estágio da vida, ele começa a analisar, às vezes na cidade a pessoa perde mais do que ganha. Então, eu aconselho as pessoas que são mais jovens, comprar uma chácara, um pedaço de terra, e fazer, sabe, uma comparação da vida na cidade, porque hoje em dia pode-se trabalhar até online, né? Então, pessoas advogado, pode trabalhar pela internet, então dá para ter uma vida mais saudável. Então eu estou muito contente com esse êxodo rural, porque na verdade, eu até marquei aqui na planilha aqui algumas coisas, né? Porque a gente, na roça, a gente evita de comprar muita coisa. E a segurança alimentar, pessoal, no mundo que nós estamos vivendo, se você olhar, no Brasil é um país abençoado, a terra tudo se plantando dá, mesmo assim, muitas das vezes tem época que as coisas ficam muito caras. Se você puder produzir o seu alimento, pelo menos uma parte dele, você vai ter mais saúde, vai ser um alimento mais saudável. Eu mesmo tenho aqui no meu terreno aqui uma chacrinha, está quase 2.000 metros, né? Eu planto, tem algumas coisas, eu tenho até um outro canal que chama Dicas e Aventuras do Bobo Bigode. Dá uma olhada lá, tem muito vídeo ensinando como plantar várias coisas, muitas dicas, né? Então eu mesmo produzo, tenho vontade de voltar para o interior, sim, mas já passei dos 70, então a gente já tem que rever muitas coisas, né? Família já está todo mundo casado, mas mesmo assim, meu genro comprou uma chácara há pouco tempo, quer criar minhas netas em contato com a natureza. Então esse êxodo rural, pessoal,
urbano no caso agora, né? Ele é muito saudável, é muito bem-vindo. A gente não fica refém da produção orgânica, né? Então você vai ter saúde, você vai ter uma tranquilidade. E se você analisar, pôr na ponta da caneta, você vai ver que você vai fazer um bom negócio. Então, isso é um comentário, até um conselho mesmo, para você que pode comprar ou arrendar, alugar um pedacinho de terra, para você produzir um pouco do seu alimento em contato com a natureza. Vale a pena, pessoal. Vale a pena porque é muito bom, é outra vida. Você tem uma tranquilidade, uma paz de espírito que você não acha nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades. Então esse é um conselho, mais do que um comentário, é um conselho para você, podendo, arranje um cantinho para você plantar. E se você mora em área urbana, também dá para produzir alguma coisa. Não é a mesma coisa, mas igual se estiver morando no sítio, mas você vai produzir, vai te dar uma higiene mental para você produzir o seu alimento. Então comenta o que vocês acharam do meu comentário, da minha posição, a minha experiência, e vai ter experiência também, entendeu? Vocês vão se sentir muito bem. Então esse é o conselho, o bigode, além do comentário, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, e comenta aí o que vocês acharam da minha posição, se vocês concordam, discordam. Vamos interagir, tá bom? Abraço e paz, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fala, meu bigode!